Então, às vezes, o cliente maior, ele é mais fácil de dar resultado. Você consegue cobrar mais caro. E, cara, e o cliente menor normalmente dá mais dor de cabeça. A partir do momento que você tem uma agência, uma empresa, você vai para um outro patamar. O cara te enxerga de outro jeito. A percepção de valor é outra. Então, você consegue automaticamente, só de fazer isso... Que o cara da urgência, ele não se liga que ele tá fazendo isso, né? O cara, quando ele é urgência, ele tá vendendo hora. Ele tá vendendo o tempo dele. Isso é fato. E está começando mais um Ultra LeasyCast. Aqui a gente fala com você que é dono de agência de marketing digital ou presta serviços de marketing digital. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Rodrigo Bindes. Eu sou o Lelê. E esse podcast é também para você que é urgência, porque hoje a gente vai falar como ir de urgência para agência de marketing digital que fatura acima dos R$100.000 por mês. Isso aí. Antes de mais nada, queria agradecer aos nossos patrocinadores, nossos parceiros. São plataformas que a gente não só indica, mas a gente usa, a gente gosta. A gente tem o Reportei, que é nosso parceirão. E olha que eu já testei todas as plataformas do mercado. Não tem nada parecido com o Reportei. Então, a gente realmente gosta, a gente usa e recomenda. Temos também Cardápio Web, que é nosso parceirão também. A gente usa aqui na Supersal, a gente indica para os nossos clientes. E, cara, não tem nada parecido no mercado. E quando você fala de cardápio digital, na verdade, não é só isso que eles são. Eles são muito mais, eles têm várias ferramentas lá dentro, até disparo de WhatsApp, tem muita coisa mesmo. Então, se você não conhece, se você trabalha com food marketing, né? Se você trabalha com gastronomia, restaurante, atendendo esse público, você tem que conhecer o Cardápio Web. Além disso, tem também a Great Pages, que é a ferramenta de sites e landing pages mais poderosa do mercado. Eu falo que é mais poderosa porque realmente é a mais poderosa. Porque além de ter páginas bonitas, fáceis de criar, também são páginas de alta velocidade, ou seja, elas carregam muito rápido. E quando uma página carrega muito rápido, a tua conversão vai ser maior, teu custo por lead é menor. Eu sei porque quando a gente mudou para Great Pages, o nosso custo por lead caiu em 30%. Né? Então, a gente usa nossas páginas que a gente cria aqui na Ultralize e eu recomendo você utilizar a Great Pages para suas landing pages também. Bom, isso aí, vamos nessa. Vamos nessa? Lelê, qual que é fala do tema aí? De urgência, perguntar pra gente aí? De urgência para agência. Tema né? bom. Tema bom. Muita gente é urgência hoje em dia, muita gente começa nesse modelo, né, sozinho. A maioria deve começar. A maioria. É urgência. Eu gosto sempre de contextualizar que, assim, geralmente um dono de agência, ele começa a urgência porque ele começa, na verdade, treinando uma habilidade técnica, fazendo um curso, alguma coisa, né? Ali, sei lá, um gestor de tráfego, um designer ou um social media, enfim, um videomaker e tal, ele vai pegando cliente, vai pegando outro. Ele virou urgência. Esse eu acho que é o primeiro, é o padrão, assim, do mercado. Urgência. Né? Só explicar o termo, que vai que pode ter gente que não conhece, né? Urgência é um apelido que a galera dá pra agência de uma pessoa só, né? Então fala urgência. Que o Bindes apelidou da agência do pipoqueiro, né? Pra quem... Explica aí. Cara, o pipoqueiro, cara, é o cara que, porra, ele vai lá, compra pipoca, ele carrega o carrinho, ele que vai lá e faz a pipoca, ele que bota no saquinho, ele que vende, ele que recebe. O cara faz tudo. Então, eu não conheço pipoqueiro que tem equipe de funcionários. É verdade. Né? O pipoqueiro é sempre ele sozinho, então é isso, né? Urgência é o cara ali, prestador de serviço sozinho também. Show. Cara, primeira coisa, por que é importante o cara sair... E tem também, rapidão, tem também, além do urgência, tem casa-urgência também. É verdade. A gente outro dia tava no evento lá, presencial lá no nosso workshop, a pessoa, a gente é casa-urgência, aí porra, ficou o nome. Então agora tem também urgência e casa-urgência, que é casal que tá ali atendendo alguns clientes. Boa. Cara, uma coisa que acontece com muita urgência, às vezes o cara escolhe ficar daquele jeito ali porque ele não quer muito problema. Ele fala, eu prefiro não crescer, prefiro ficar aqui. Então, tem a galera que começou e tá nesse estágio, tem a galera que já cresceu e falou, não, é melhor ficar aqui mais enxuto, meio sozinho e ganhar meu dinheirinho. E tem também o cara da urgência que já enxergou que pode crescer, mas ele ainda não sabe como, né? Acho que tem um terceiro aí que é esse. E a primeira coisa que eu ia perguntar é, por que é importante o cara dar esse passo? Mesmo que ele muitas vezes tenha esse medo, né, de começar a criar uma equipe e tudo. Aqui que eu percebo. Às vezes, tem vários medos, né, que impedem a pessoa de crescer. Mas o fato é que o seguinte, se ela continuar do jeito que ela tá, a limitação do negócio dela é ela mesma. Limitação de tempo, de braço, né, de esforço, de cabeça, de tudo. De conhecimento, inclusive. Então, você tem uma limitação muito grande quando você tá sozinho. Segundo, você tem um emprego sem ter os benefícios de ser empregado, né? Porque você não tem férias, não tem 13º, não tem seguro de nada, não tem nada. Você não tem nada. Então, se você fica doente, você se ferrou. Porque os seus clientes vão ficar na mão, você vai perder os clientes. Se você ficar um mês hospitalizado, se você viajar um mês de férias, se você morrer, cara, você não deixa nada para sua família. Então, você tem um emprego sem os benefícios.
E na hora você tem até... Enfim, é isso, basicamente. É um emprego sem ter os benefícios de emprego. Então, eu vejo esses dois problemas. Se você não crescer, você fica limitado ao seu próprio conhecimento e à sua própria capacidade ali de tempo e de esforço. E também você fica com essa dificuldade de, porra, não tô criando nada que não dependa de mim. Tudo depende dele. Então, esse é o grande problema. Eu acho que o fato é que ser urgência é confortável. Né? Porque ele vai ter que, se ele vai contratar, ter equipe, ele vai ter que lidar com desafios de ter equipe, de delegar. E provavelmente essa pessoa que é urgência, ele não aprendeu a delegar ainda. Então ele não tem essa habilidade de delegar. Só que isso pode ser aprendido. Né? Então é confortável, só que ao mesmo tempo é perigoso por todos os pontos que o Bins falou. Você depender tudo de você, você não conseguir ter mais liberdade. E às vezes um cara desse ele ganha mais dinheiro do que se ele fosse um empregado. Então assim, vamos supor, ele tem, sei lá, 4 clientes de R$2.000, R$8.000. Às vezes, se ele fosse empregado de alguma empresa, ele não ganharia isso. Então, assim, às vezes esse salário também gera esse conforto. O cara tá ali atendendo meia dúzia de clientes, confortável ali, mas ele não consegue enxergar os perigos disso. Exato. E daqui 5 anos, daqui 10, daqui 15? Eu já fui meio urgência já, sabe por quê? Já tinha uma experiência de urgência, que quando eu era jogador de pôquer profissional. Né? Que era isso, se eu jogava... Eu poker. Era o meu profissional de poker. Porque se eu jogava, eu ganhava. Se eu não jogava, não tinha ganho nenhum. Então eu vivi profissionalmente 7 anos. Você não ganhava todas as vezes que você jogava, né? Então, quando você jogava, você ganhava de vez em quando. Ganha a maioria. A maioria? Queremos prova, comprovação. Então, cara, chega uma hora que você fala, beleza, 7 anos jogando isso aqui, mas, cara, e daqui 10 anos? Eu quero daqui 10, nada, 20 anos estando numa profissão que depende 100% de mim. Se eu não estiver lá, não ganho nada. Se acontece alguma coisa, eu também não tenho nenhuma renda. Então, acho que a urgência vive muito essa realidade, né? Se o pipoqueiro não aparece para vender pipoca... não vai ter. Não tem, né? Você teve esse sentimento do tipo, caraca, preciso construir um negócio... Que não dá pra eu viver a vida inteira. Cara, na verdade, assim, eu mudei pro marketing, né? Do poker pro marketing, porque eu queria estar fazendo algo diferente. Eu já não tinha mesmo o sonho que eu realizei o sonho de virar profissional de poker, mas eu não tava vivendo mais aquele tesão de falar, cara, é isso que eu quero pro resto da minha vida, né? Então, isso foi o que me despertou pra mudar. Mas depois que eu fui entender como é que funciona o negócio e tal, aí eu vi... Cara, como era um mau negócio, assim, eu ter uma profissão que depende 100% de eu estar presente para ganhar ou não uma grana, né? Então eu tive essa visão depois. Geralmente as pessoas têm essa visão quando elas veem outras pessoas que passaram por esse momento de ser urgência e depois falaram assim, cara, eu tô vendo outras pessoas ali que estão prosperando, que estão ganhando mais e tal. Então, assim, participar de grupos ali que tenham pessoas que já percorreram esse caminho, também ajuda a pessoa a enxergar que é possível ela fazer também. Ou quando acontece algum caso trágico, né? Passa por alguma dor, né? Sempre tem a pessoa que para de fumar porque descobriu que tem uma doença grave e aí a pessoa toma um choque e para de fumar. Então assim, eu não sei como é que é do japonês, não tem negócio de aprender com a dor, tem um Satori, não sei o quê. Não tem uns negócios Não desses? lembro, mas já ouvi falar sobre isso aí, mas eu não lembro, não. Eu não sei, eu falei os nomes aí. Quem é? Vocês sabem? Fala aí, manda nos comentários. Tem um negócio, tem um termo que é aprender pela dor e outro termo que é aprender pela sabedoria. O sábio é o que aprende com o erro dos outros. Eu não sei se foi um velho japonês que disse isso, mas parece. Cara, e assim, vocês acham que tem limite? Qual é o limite da urgência, na opinião de vocês? Tem algum limite de faturamento que você vê assim, cara, é muito claro, passar disso aqui é muito difícil? Cara, eu acho que tem uma linha ali dos 10, 15 mil, dá pra ir até muito além, tá? Mas eu tô falando de um padrão, de uma média, né? As médias são meio burras às vezes, né? Mas eu acho que um padrão de 10, 15 mil é o que eu vejo no mercado. A pessoa vai até ali, né? E ali ela começa a ter problema. Por quê? Porque ela começa a pegar muito cliente, porque ela vê que é fácil fechar cliente. Porque, na verdade, cara, vender serviço de marketing é fácil. Então, o cara vende um contrato, vende 2, vende 3 e tal, e vai atendendo. Aí chega no quinto, tá bom, vou pegar mais um. Só que ele começa a deixar as petecas caírem.
E aí ele começa a ter problema de churn. Aí ele começa a ter problema de resultado, de deixar o cliente na mão, de não conseguir atender o cliente. Ou de Eu vejo que é só estafa padrão. também. Ou estafa. Cara, Estafa. O cara tá preso ali na operação. trabalhando 12 horas por dia. Então esse é o padrão do mercado. Então, ou ele cria uma agência para poder evoluir ali, sair disso, ou ele vai ficar preso nisso. Boa. E aí, o que é, então, nesse conceito, o que é virar uma agência? O que seria esse primeiro passo para virar uma agência? Eu tenho na minha intuição, mais ou menos, que as pessoas podem pensar que vou contratar alguém e pronto, agora somos uma agência, vou trazer uma equipe. Cara, assim, eu acho, mas eu acho o que é tem realmente um conjunto de coisas, primeira assim. mudança? Assim? Eu acho que a primeira coisa é pensar no negócio como uma empresa de fato, e não como um ganha-pão, ou para tirar um dinheiro, ou ter uma renda. É criar o negócio pensando em estruturar a empresa mesmo. Então, porque esse cara às vezes nem emite nota, não tem nada assim, não tem um CNPJ. Então, assim, tem um CNPJ, é você contratar time, é você pensar em modelo de negócio para poder crescer, porque não é só sair contratando e criar uma agência. As pessoas não entendem como criar uma agência porque a gente não aprende nesses cursos de tráfego, de social media, de design, de fotografia, de videomaking. Você não aprende a criar um negócio, você aprende a parte técnica ali, né? Então, ele tem que entender que ele tem que passar a ser mais empresário. Ter cabeça de empresário. Porque esse cara, normalmente, o padrão ele ter uma cabeça de técnico, de botar a mão e ele que fazer as coisas, né? E ele tem que sair disso, porque senão ele não consegue crescer. Acho que é por aí. Primeira mudança seria essa, você acha? Cabeça de empresário. Cabeça Boa. de empresário. E aí, depois, tipo, uma dúvida que é muito comum, acho que a gente passa beleza, já entendi que eu preciso entender de negócio, às vezes mais do que a minha habilidade técnica, vou estruturar minha agência. Quem eu vou contratar primeiro, velho? Essa é uma coisa que, assim, é uma dúvida... E acho que a gente nunca sente a segurança que, assim, estou acertando. E esse costuma ser o maior erro, assim, a forma como as pessoas fazem costuma atrapalhar ela depois, só que ela não sabe, porque ela não aprendeu a contratar do jeito certo, né? Então, é um problema. Então, assim, geralmente, o que essa pessoa faz? Ela vai contratar um gestor de tráfego fixo ou um social media fixo, ele vai contratar alguns times fixos. Só que vem alguns problemas que às vezes ele também não percebe, que é, o que ele vai pagar para essa pessoa não é só o salário. Tem outros custos atrelados. Tem alguns riscos. Seja PJ... Cara, seja PJ ou seja CLT. Se você está contratando, você tem riscos trabalhistas. Você tem que pagar alguns benefícios. Enfim, tem outros custos que vão além dos R$3.000 de salário que você paga para uma pessoa para começar. 2,5, 3,5, sei lá quanto. Mas a chance de você estar contratando um júnior é grande. Porque você não vai contratar uma pessoa com um salário maior que seja mais conhecido. Então, você está contratando uma pessoa que vai depender muito de você também. Esse é o grande problema. E quando você traz esse custo fixo para a empresa, você prejudica, você dá uma esganada ali no caixa da empresa. Entendeu? Então, assim, são os problemas hoje de contratação de quem está ali naquele momento mais inicial. Então, uma coisa que a gente fala muito aqui, né, para quando o cara está virando a agência, para ele terceirizar algumas entregas. Para ele poder o quê? Transformar esse custo fixo em custo variável, ter times melhores para poder atender ele. Vai com calma aí. Custo fixo e invariável. Explica um pouco mais aí. Então, o custo fixo é quando você tem ali uma conta que, independente se você tem cliente ou não, o custo é fixo. Ele vai continuar acontecendo. Igual você falou, contratou o cara por 3.000. Contratou o cara por 3.000, todo mês você tem 3.000. Se você fatura 10, você vai tirar 3 do seu bolso, acabou. E tem os custos que não são tão claros, tão visíveis. São os custos ocultos. Que é, o cara saiu de férias. Como é que você vai fazer? Porque se ele tá fixo contigo, tem férias. Se ele sai, pede demissão, até você contratar outro, você vai ficar ali 2, 3, 4 meses até... Se você quiser demitir, também tem imposto. Se você quiser demitir, tem várias regras, é complicado. Se ele está no PJ, você tem risco trabalhista. Se você está no CLT também, dele eventualmente entrar com processo contra você. Então, você está criando um passivo. Então, isso daí, quando a pessoa está fixa com você, seja CLT ou PJ, ela tem alguns problemas que você às vezes não enxerga porque não sabe. Tá? Enquanto isso, o terceirizado, ele não tem esses riscos. Porque ele é um PJ que vai ele presta serviço para outras pessoas. Ele é um cara, normalmente, menos júnior, ele é um cara mais pleno, sênior. Ou seja, exclusivo com você. Ele não está exclusivo com você. Então, assim, você tira muitos riscos. Então, você paga menos no sentido de que você está pagando proporcional a uma entrega. Ou uma entrega, seja, por exemplo, esse cara é designer, ele vai entregar um pacote ali de artes. Se o cara, às vezes, é gestor de tráfego, ele vai cobrar por cliente. Então, sei lá, X reais por cliente que ele atende ali da sua agência. Né? Então, você transforma esse custo fixo que a gente falou em custo variável. O que é esse custo variável? Cara, você só vai pagar enquanto tiver cliente. Digamos atrelado. Aí, você paga R$300 por cliente que ele atende. Se você tem 5 clientes, você pagou ali R$1.500. Pô, perdi um cliente.
no mês seguinte você não vai pagar 1.500, você vai pagar 1.200. Se fosse custo fixo, Então- você tá pagando 3 mil todo mês. Exato. Então, é possível você contratar pessoas que você não teria o dinheiro de pagar. Então, pô, você tá pagando R$300 por cliente. Vou dando um exemplo aqui, R$300, né? Pô, um cara que se você fosse contratar full time, você ia pagar ele 3, 4 mil por mês, 5 mil. Então, cara, pô, até você chegar nesse momento de ter que pagar 5 mil, ele já tá atendendo 15 clientes seus, você já tá no tamanho maior. E você tem a chance de ter mais de um terceirizado para a mesma Exato. função. Então, por exemplo, você está com 15 clientes, você pode botar 7 num, 8 no outro. Então, você pode ter 2 parceiros. Se um cara te deixa na mão, você tem um outro. Então, você vai criando, cara, uma estrutura que você fica com uma flexibilidade maior de crescimento e sem você ter aquele problema de caixa. E permite você começar já delegando desde o primeiro cliente. Desde o início. Desde o primeiro cliente. Desde zero cliente, porque, cara, mesmo que você não tenha cliente, você pode ir atrás Já desse faz a terceirizado, parte- já vai negociando Já, ali e tal. é. Ó, vou fechar um cliente aqui, você tá comigo? Tá, pô, você faz isso, faço. Como é que é? Aí já negocia, faz contrato e tal. E é assim, como é que... tem muita gente que chega pra gente, né, Gui, e fala assim, mas eu já terceirizei e deu errado. É porque não soube terceirizar. Né? A gente podia, inclusive, fazer só um episódio só sobre isso, né? Porque isso é um assunto interessante. Mas, enfim, então... Isso daí, cara, que as pessoas não aprendem. Como que vai de urgência para agência, uma das coisas que ela precisa fazer é ter time. Agora, como? Qual que é o jeito menos arriscado? Qual que é o jeito que vai dar mais certo? É uma das sugestões que a gente dá aí, ele fazer dessa forma. E sobre o tipo do profissional, a galera tem muita dúvida. Tipo, eu não sei se eu trago um gestor de tráfego, trago uma pessoa para o atendimento, trago um designer. Como é que o cara avalia isso? Boa. Cara, eu começaria pelo que não delegar no primeiro momento. Então, não começaria delegando, por exemplo, comercial. Porque o comercial, você ou seu sócio, quem for a cara do negócio, quem faz as reuniões de venda, vai fazer melhor do que um profissional contratado, até porque você entende do negócio, você, enfim, você é a cara do negócio, é o sócio, então tem um poder também de autoridade maior. E muita gente começa a querer delegar a parte comercial achando que vai contratar um closer, um SDR e que o negócio vai se desenrolar sozinho. Não vai. Essa pessoa não vai chegar pronta. E se você não sabe treinar ela, vai ser cego guiando cego. Se você não validou ainda a sua oferta, né? Como é que você vai... Então assim, uma das últimas coisas que eu deixaria para delegar seria comercial e a estratégia da agência ali, entender, cara, o que faz gerar resultado mesmo para o cliente, unir as pontas ali dos diversos serviços que compõem um método, né, na entrega. E aí você tem o atendimento, que você pode delegar o atendimento, e as funções técnicas, né? Tipo, gestor de tráfego, aí você tem social media, a pessoa de vídeo, de edição. Então, vai depender, cada agência vai ter suas funções técnicas diferentes. Acho que o atendimento aí vai depender da quantidade de clientes. Pô, você tem 2 clientes, pô, você não precisa contratar um ACS, um sucesso do cliente, né? Não, pode ser você. A partir daí de uns 8, né, Bins? 8, 10 clientes. 8, 10 clientes, eu acho que já faz sentido você sair da ilha de frente, responder o WhatsApp, já pode ser outra pessoa, essas coisas. E aí essa pessoa faz o atendimento e gerencia também as demandas. E gerencia as demandas no sentido de pegar esse terceirizado e fazer, cara, olha, tem essa demanda, aí recebe a demanda de volta pronta, avalia, manda pro cliente, tipo assim, faz esse meio de campo ali, essa ponte. E aí as partes técnicas, gestor de tráfego, social media, etc., cara, você pode delegar o mais rápido possível. Aí tem uma sacada, por exemplo, se o cara é mais, vamos supor, se o dono da urgência, né, se o cara lá, a pessoa for mais de tráfego, entender muito, ele pode contratar uma pessoa mais júnior para executar. E isso dá o direcionamento. Eu entendo bastante social media, beleza, então eu contrato uma pessoa mais júnior e você dá o direcionamento. Ou então, se não, também, se você não entender, não entendo nada de tráfego, eu entendo muito pouco, contrata uma pessoa já melhor. Você vai pagar, talvez, proporcionalmente por cliente um pouquinho mais, mas no final das contas vai ser melhor do que você contratar aquele júnior né, no valor fixo. Mas às vezes a pessoa mas pô, eu entendo muito de tráfego, eu não quero delegar essa parte. Isso é furado. Aí você bota alguém para Só fazer que, a parte operacional, por né, mais cara? que você entenda muito de tráfego, precisa ser você apertando o botão. Subindo você que precisa fazer assim, campanha. escrevendo o nome da campanha. Cara, não precisa ser você. Fazendo a parte operacional, né? Então, é um mau uso do seu tempo como dono de agência, que você como dono, você
tem o valor hora ali mais É o mais caro. caro da tua empresa. E né? custo de oportunidade também. Se ele está preso nessas coisas mais operacionais, ele está perdendo tempo, oportunidade de estar investindo tempo, esforço em uma coisa que vai dar mais dinheiro para ele, ou que vai ser mais estratégico para a empresa para ela crescer. Tipo, tá É no isso. comercial, tipo, tá vendo coisas Pensando que podem no- pensando melhorar no na negócio, entrega. Ou então curtindo mais tempo com a família. Que é bom também, né? Dá uma viajada que a maioria dos donos de agência não viaja. E aí, mas ainda mais é urgência. Ainda mais urgência, Urgência, verdade. como é que faz? Viaja com notebook, né? Vou viajar 2 semanas, urgência. Notebook na Você praia. vai falar para todos os clientes, vou pausar todas as campanhas aqui, volto daqui 2 semanas. É Não tem impossível o cara ter férias. Aí você falou uma palavra aí, né? Um termo, na verdade. Valor hora. Acho que uma coisa que é legal de colocar na cabeça do pessoal, que é um choque de realidade, quando a gente entende isso, é vender hora versus comprar hora. E que o cara da urgência, ele não se liga que ele tá fazendo isso, né? O cara, quando ele é urgência, ele tá vendendo hora. Ele tá vendendo o tempo dele. Isso é fato. Ele pode até achar que não, às vezes ele não sabe que é isso, mas ele é. Ele tá vendendo o tempo dele. Quando ele tá contratando, ele tá comprando tempo. Né? Então é uma forma também de você crescer, de sair de urgência para agência comprando o tempo dos outros. E é muito do que a gente estava falando aqui mais cedo, né? De contratar as pessoas para poder fazer aquele serviço mais E operacional. um jeito fácil de comprovar isso. Cara, você tem hoje, digamos que você é urgência, você tem 5 clientes, certo? E você gasta, sei lá, 6 horas por dia trabalhando com esses 5 clientes. E aí vai entrar mais 5 clientes. Você não vai conseguir gastar as mesmas 6 horas. Então você vai ter que gastar, talvez não seja 12, talvez vai de 6 para 8, para 10. Mas você só consegue crescer como urgência se você colocar mais horas em jogo. Chega uma hora que dá um limite. Porque o dia só tem 24 horas, você tem que dormir 6 a 8 horas, você tem que se alimentar, você tem que... Aí tem gente que tem Então, limites assim, maiores e menores, mas tem um limite. Tem um limite. Mesmo que seja, cara, vou dormir 1 hora por dia, você tem 23 horas. Cara, não vai dar. Então, é limitado o crescimento. Aí você pode até crescer por ticket. Beleza, vou ter clientes cada vez mais caros. Mas também, isso tem um limite. Você não vai chegar num cliente de, agora só faço cliente de 100 mil, como é urgência. Você não vai ter um ticket tão alto assim. Então, assim, vai chegar uma hora que vai bater num teto. E mesmo que não bata no teto, mesmo que você fale, não, Gui, cara, não. Ou você fala, cara, não, o que eu ganho aqui tá bom. Aí tem todos os riscos que o Bindes falou. Pô, tudo depende de você não tem liberdade. Né? Se acontece alguma coisa com você, acabou teu negócio. Você não deixa nada pra tua família. Então tem todos esses pontos, né? É isso aí. Boa. Então a gente falou, cabeça de empresário, depois comprar Saber tempo comprar da galera, tempo. saber comprar tempo. E, cara, sobre esse negócio de comprar Fala aí. tempo, só um parênteses. Sempre vai ter alguém tecnicamente muito bom no mercado que cobra relativamente barato, porque essa pessoa também não sabe se vender muitas vezes. Então, assim, cara, tem profissionais, tem abundância. Porque também uma coisa que eu escuto muito, como é que eu vou encontrar, cara? Porque você não sabe também procurar, mas assim, cara, existem muitos profissionais de todas as áreas, tráfego, social media, conteúdo, tudo, todos. Designer, landing page, cara, qualquer, automação, tem muito. Então, no final dos contos, sempre tem alguém bom e barato para você contratar. Boa. Só esse complemento. E tem outra questão que muitas vezes é um ponto cego. Tá? A urgência que talvez tenha tido uma experiência, eu contratei e tal. E às vezes ele tentou contratar, mas o barato demais. Que é um profissional que é pouco qualificado. Só que aí, esse urgência não conseguiu contratar alguém mais qualificado porque ele realmente não tem condição de contratar alguém mais caro, com um valor maior. Né? Por quê? Porque o ticket que ele cobra é muito baixo. Então, se você está cobrando R$500 por cliente, R$1.000 por cliente, não vai sobrar muito para você conseguir delegar e contratar um profissional para te ajudar. Então, por isso que a gente bate muito na tecla de você fechar clientes acima dos 3 mil por mês. E tem um detalhe, cara, que quando você se posiciona como dono de uma agência, automaticamente a sua percepção, né, perante o cliente ele muda. Porque enquanto você é o urgência, você é o menino do tráfego, o menino do social media. Você é um profissional menos valorizado. A partir do momento que você tem uma agência, uma empresa, você vai para um outro patamar. O cara te enxerga de outro jeito. A percepção de valor é outra. Então, você consegue automaticamente, só de fazer isso, se posicionar como dono de agência, você já aumenta seu ticket. Como faz isso na prática agora, galera? O urgência que está assistindo aí, já dá para ele se posicionar? Tipo, cara, já dá para ele se posicionar como dono de agência. agência. Não precisa ter só o perfil dele pessoal, porque
Porque o perfil pessoal é excelente, né? Você trabalhar o seu posicionamento pessoal e tal. E ele é muito bom para você se relacionar. Então, cara, você quer prospectar ali no Instagram, gerar relacionamento, sem sombra de dúvidas, use sempre o pessoal. Agora, o perfil da agência é importante ele ter para dar um posicionamento como dono de agência, mesmo que ele seja agência, mesmo que ele seja uma agência de uma pessoa só. Né? Porque tira aquele rótulo de, você é um freelancer, você é o menino do tráfego, o menino da social media, que tem uma percepção de valor menor. Né? Não é julgando se você é melhor ou pior. O livro, muitas vezes, você se julga pela capa. Né? Você vê uma garrafa de vinho, você vê a garrafa de vinho toda bonitona, outra de plástico. Pode ser que até na de plástico tenha um vinho melhor, mas você tem a percepção de valor menor. Você vai estar disposto a pagar menos dinheiro. Independente de que você não vai comer o plástico, você vai comer tomar o que está dentro, né? Sim. Então, o posicionamento ele faz muita diferença. Isso é um detalhe que pode passar despercebido para quem é urgência e falar, pô, mas é só eu, então não vou ter um perfil da agência. Cara, tenha. Coloca ali, você tem... Beleza, hoje você é só você. Mas se você pegou a ideia que a gente está passando aqui, cara, você vai construir o futuro e já deixa seu posicionamento ali. Então, o arroba da agência na bio já dá essa diferenciação. Tu não precisa mandar, sou CEO... Não bota CEO nem founder. Porra, CEO and founder. Não, cara, você é fundador. A agência, arroba não sei o quê. Fundador da agência XPTO. Tem um motorista de Uber que bota lá CEO de uma empresa de transportes, de passageiros. Cara, um terceiro ponto que... Beleza, o cara tem desenvolvimento de empresário, ele tem que aprender que ele precisa de equipe e contratar essa galera. Comprar as horas, né? Como a gente falou. Isso. O terceiro ponto que eu vejo que você fala muito é da galera ter os processos e criar os processos, documentar, que isso vai facilitar também ele poder passar isso para a equipe, ele poder delegar. Cara, assim, uma das coisas, beleza, para você crescer você precisa de time. Para ter time, você tem que começar a desenvolver processo, para não ficar tudo dependendo da cabeça das pessoas do time ou da sua cabeça. Isso. Contratar só não resolve, né? Só não resolve. É uma parte do E aí, como é que entra essa parte do processo? Você cria ele antes de contratar, você contrata e depois cria esse negócio? Como é que você vai montando isso? Cara, dá para fazer dos dois jeitos, mas o que eu sugiro, né? Que mesmo você sozinho já vai criando os seus processos. Ou seja, tudo que você vai fazendo, você vai documentando. Então, você vai criando checklists, você vai mostrando ali, desenhando como é que você gosta de fazer as coisas. Você pode ir gravando tela, por exemplo, para poder falar, cara, ó, eu gosto de subir a campanha assim, a nomenclatura é essa, eu gosto de... a otimização que eu faço é assim, assim, assado. Você vai mostrando, narrando e salvando. Gravando a tela ali, né? Então, a gente usa o Loom, né, que é uma plataforma que a gente usa, ou o Zoom. Então, assim, mesmo que a pessoa não tenha time ainda, ela já pode ir criando esses processos. Tirando da cabeça dela. Porque quando chegar alguém, fica mais fácil treinar. Né? Então, agora, se ela já tem, né, contratou alguém já, ou enfim, já tem time, esse time também pode fazer isso. Então, pode ser ela ou quem já está contratado. E eu falo um pouco de delegar, né? Que é uma dificuldade de muita gente. Cara, tem gente que acha que vai contratar um profissional, você vai falar, quero que você faça tal coisa, ele vai lá e vai fazer e vai tudo dar certo. Cara, às vezes, raramente a gente encontra um profissional assim. Mas, muitas vezes, você vai ter que acompanhar, demora muitas vezes para você fazer a parada rodar com autonomia ali, com autonomia, né? Então tem um passo a passo para delegar. Primeiro, a pessoa vê você fazendo. Segundo, a pessoa faz com você junto. E terceiro, a pessoa faz sozinha e você checa de tempos em tempos para ver se realmente está seguindo o padrão ali. Seguindo um padrão de qualidade. Aí chega um momento que você já vai ter construído uma confiança que você raramente precisa checar, porque você sabe que a pessoa já está no caminho certo. Então, não adianta você já querer ir para o último passo de deixar a pessoa solta, que senão vai acontecer de você ter surpresa lá na frente. E aí você vai falar, não, pô, esses profissionais aí não dão certo, né? Ninguém quer saber de nada, ninguém faz as coisas direito. Ninguém mais quer Só trabalhar. Só que aí, cara, para pensar. Quem que contratou essa pessoa? Foi você. Quem que treinou essa pessoa? Foi você. Quem que acompanhou essa pessoa? Foi você. Cara, então, se tudo deu errado, quem que é o culpado? É você. Tem um erro também. Então, se você... Então, se você é o culpado, na verdade, é o responsável, né? Você também tem o poder de mudar isso. Você tem o poder de conseguir contratar melhor, de treinar melhor, de acompanhar melhor. Tem que puxar a responsabilidade, né? E, cara, se tem gente que consegue...
Eu sempre penso isso, cara. Se tem gente que consegue, por que eu não vou conseguir? Entendeu? Por mais que você pense, cara, não, é difícil e tal. Mas, cara, tem gente que consegue. Por que não pode ser possível pra você? Então, cara, algum ponto você tá falhando. Cara, uma das falhas que acontecem muito é que a pessoa também não sabe dar o comando, delegar. Só fala, cara, vai lá e faz isso. A pessoa vai fazer do jeito dela, o que tá na cabeça dela. O que tá na cabeça dela é diferente do que tá na minha cabeça. Então, cara, a gente tem que dar um comando mais claro. Cara, faz isso, desse jeito, vai lá, faz assim, assim, assado, quero isso, o que eu quero resultado é esse. Tipo assim, dá detalhes, pelo menos no início, pra poder a pessoa não ficar fazendo do jeito dela, porque você sempre vai ficar frustrado. Se a pessoa fez do jeito dela, ela vai já que tava fazendo certo, e você vai lá, porra, não era assim. Então é muito comum a gente, faz isso, aí a pessoa vai lá, faz do jeito dela e não era o que eu esperava. Sim, e acho que é importante aquilo que o Gui falou, o cara fazer primeiro, com a pessoa vendo, depois você inverte, né? Mas vai ter coisa, cara, que assim, você não precisa, não é coisa de fazer, assim, às vezes é coisa que você vai pedir pra ela fazer alguma coisa. Não tem como fazer junto, às vezes, entendeu? Ou não tem como ela ir ver antes, enfim. São coisas que você vai delegar ali no dia a dia. Entendi. Sei lá, eu vou falar uma coisa idiota aqui. Cara, um estagiário, fulano, pega lá um cafezinho pra mim. Aí chega lá com um cafezinho cheio de açúcar. Porque na cabeça dele, ele gosta de café com açúcar. Aí ele vai tomar, putz, não era assim. Aí, cara, não, velho, eu quero um café, vai lá de novo. Entendeu? Então, assim, são pequenas coisinhas que se você não explicar... Quanto mais júnior, né, a pessoa que tá... Mais vai demandar. Direcionando, mais você precisa ser Manuel da padaria. Né, que é português que... Literal. Não sei, você já foi muito pra Portugal? Você já teve alguma experiência de... Eu já vi umas boas, que foi... o Thiago Batista tava lá no avião, aí perguntou pra aeromoça... Porque ele é literal, né, o português. Perguntou pra aeromoça, chamou, sabe quando você aperta o botãozinho ali, vem a aeromoça, por favor, você tem água? Ela tem, e foi embora. Ele queria uma água. Nunca chegou. Mas não falou, eu quero uma água. Ele falou, você tem água? Ela falou, tem. Tem uma vez num restaurante lá, eu perguntei se tinha mesa. Aí o cara falou, tem. Tem muita mesa. Então, tem mesa disponível? O cara tem. Então, cara, eu gosto muito da frase do Érico. Ele fala que as pessoas não entendem o que você pensa, entendem o que você fala. Muitas vezes nem o que você fala, né? As pessoas entendem. Cara, comunicação é foda. Às vezes você fala literalmente uma coisa, a pessoa entende outra. Escuta outra. Pô, imagina quando você não é literal naquilo que você tá falando. Pior ainda, né? Então, cara, quanto mais... Aí tem que ter essa percepção. Quanto mais júnior a pessoa é, mais você tem que dar as instruções mais detalhadas, né? Eu vou dar um crédito aqui pro nosso editor, Luizeira, que eu aprendi uma frase com ele muito boa. Qual que é? Até o miojo tem passo a passo atrás. Pô, essa é boa, hein? E, cara, engraçado, quando eu não sigo o passo a passo do miojo, eu tento inventar, fica uma bosta. Fica uma merda. É sério, velho. E é um passo a passo. Por isso que eu falo lá na mentoria, mesmo. velho. O nego às vezes não segue o que a gente tá falando e dá merda. Porra. Até o miojo, velho. Cara, e assim... Deixa eu fazer só um parênteses aqui. Às vezes a gente é um pouco arrogante. Porque a gente fala, cara, como é que a pessoa não entendeu aquilo? Mas para pensar. Quanto de experiência você já não passou no marketing digital? Mais do que essa pessoa? Cara, tu acha que tem isso? Você já não teve acesso a conhecimento? Quantos podcasts você já não ouviu? Quantas pessoas que você já não conversou? Quantos eventos você já não foi? Cara, eu acho que tem isso, mas tem muita gente burra também, velho. Tem, cara, mas assim... Não, é sério, tem gente burra pra caralho, cara. Tem, mas, cara, em muitos casos a gente espera que a pessoa vai ter a mesma percepção nossa, considerando que ela não histórico, mas ela não todo tem o mesmo histórico. contexto ali, né? Às vezes não tem nem a mesma idade. Você tem lá, sei lá... Tipo o Gui, tá com essa cara de velho e cansado. 40 anos. Que 40? Aí pega uma pessoa de 20 anos lá pra dar um comando. Porra. A pessoa não tem a vivência, cara. 120 anos no marketing. Cara, um século no marketing digital. Se eu chegar nos 60 anos igual o Beans, eu vou estar feliz, cara. Se chegar a 60 anos com esse corpinho aí, eu vou estar... Você fica me zoando, velho. Mas, porra, você vai ver. Quando chegar na minha idade, quero ver você tá inteiro assim. Quero ver. Pô, se eu chegar na tua idade, eu já vou estar feliz, cara. Já foi bom, já valeu a pena. Velho. Cara, sabe uma coisa muito... Sobre esse ponto que a gente tá trazendo aqui de documentar o processo, o Bindes fala isso eu aprendi com o Bindes, que quando eu ouvia processo, e talvez muita gente pense assim também, eu já imaginava aquelas paradas daqueles livros de administração, cheio de organograma, sabe? Com setinha, com não sei o quê. Aí eu pensava, pô, velho, negócio chato. Não, eu já faço isso, os negócios estão na minha cabeça. E às vezes a gente acha que é isso, fazer um organograma super complexo. E aí eu aprendi com o Bindes, tipo assim, bicho, abre uma tela e mostra aí, ó. Galera, como é que posta um vídeo no YouTube, passo a passo? Eu clico aqui, faço... É um vídeo de 3 minutos, cara, você que tu solta na mão da equipe passo e já a passo. era. Fazer checklist, documentar, é isso.
não é algo que a gente complica muito essa visão de processo, né? E é melhor que seja de uma forma prática, assim, fácil de entender, do que escrito super formal lá, que você tem que ficar lendo 2, 3 vezes e você termina de ler e você fala, cara, não entendi essa porra, tem que ler de novo. Né? Cara, tem que ser um negócio bullet point, é coisa prática, rápida, né? Fácil de entender, fácil de absorver. E, cara, assim, a gente tá falando de urgência para agência. Uma das coisas que eu acho que esse profissional que entende que ele precisa crescer, um dos erros dele é não procurar esse aprendizado para poder criar uma agência. Ele fica tentando, testando. Isso é muito comum. Vou testar fazer isso, vou testar fazer aquilo. Vou criar um infoproduto low ticket para poder o cliente vir, depois eu fechar. Cara, começa a inventar um monte de moda. E o negócio vai ali pedalando, vai. Não vai saindo do lugar, né? Então, uma coisa que eu falo, cara, assim, se você quer ir de urgência para agência, aprenda a ter uma agência. Né? O Damasio, outro dia, a gente fez aquele podcast com ele falou, porra, se tu quer um bolo, você não sabe fazer bolo, você vai aprender a fazer um bolo. Você não vai se meter lá na cozinha a fazer um bolo sozinho lá, cara. Você vai aprender. Então, por que quando você vai criar um negócio, você também não aprende a criar um negócio? Que é o tipo de aprendizado, cara, que você não tem na faculdade, não tem no dia a dia. Normalmente as pessoas não têm amigos ou familiares, empresários, e muito menos donos de agências bem-sucedidas. Então, eu fico vendo que as pessoas se perdem ali, cara. E elas perdem muito tempo e às vezes elas ficam frustradas. Tentei crescer e não deu certo. Cara, isso é muito comum. A pessoa crescer e flopar e dar errado, dar prejuízo. Porque quando ela tá ali faturando seus 5, 10, 15 mil, é dinheiro 100% no bolso dela. Quando ela começa a criar time, criar uma estrutura, pagar imposto, começa a ter ferramentas, ele começa a ter custos que ele não tinha antes. Contador, advogado que tem que ter contrato. Cara, começa a ter complicações. Aí ele perde margem, perde lucro. Muitas vezes ele não dá conta. Às vezes ele tira um salário menor que a equipe mesmo. Cara, é muito comum, cara, o cara crescer e não ganhar mais dinheiro. Porque ele cresce errado. Muito comum. E, cara, eu lembro que quando eu tive minha primeira empresa lá, a Hashtakes, né, de infoproduto para desenvolvimento pessoal. Cadê o golfe? Eu lembro que no começo eu não era empresário, não era jogador de poker, cara. Então, cara, não tive formação nenhuma, né? Você não seguiu minha sugestão aqui de aprender a ter uma empresa... Não, eu segui. De abraçar as árvores. Fui aprender, né? Mas eu não tinha experiência. E aí fui abrir minha primeira empresa. Eu lembro que, cara, pra mim era um negócio de louco imaginar como é que é ter um time com 10 pessoas, cara. Esse é um negócio muito doido, cara. Um monte de gente, assim, como é que... Eu não conseguia imaginar. Não concebia na minha cabeça como é que é. Você organizar uma empresa e delegar, não sei o quê, pessoas de várias funções. Parecia um negócio de outro mundo pra mim. E aí a gente contratou uma pessoa, contratou 2, contratou 3. Eu lembro que a gente usava Slack. Teve um dia que eu olhei no Slack, cara, tinha 15 pessoas. E a parada tava rodando. Por quê? Você vai acostumando. É que nem, cara, quando eu falo pras pessoas que eu jogava 12 meses ao mesmo tempo, quando eu era jogador profissional de poker. Online, né? 12 meses? É mesa 12. Pra caramba. Viu? 2 telas, 6 meses cada tela, ao mesmo tempo. E como é que eu fui pra 12 meses? Eu não fui do 0 pra 12. Eu jogava uma, botar mais uma do lado aqui. E aí, acostumava 2. Vamos botar 3, bota 4. Ficou fácil. Quando eu vi, eu já tava jogando 12. Então assim, quem é urgência e nunca teve uma empresa, nunca teve um time e tal... Pode assustar, você fala, cara, não quero ter essa quantidade de pessoas, é muita loucura. Não, cara, é o contrário. Se você tem, claro, se você tá fazendo do jeito certo, você tá sabendo delegar, você tá, né, criando processos. Vai trabalhar menos, provavelmente. Você vai trabalhar menos, cara, vai ser muito melhor. A gente tem vários casos aqui, né, a Vanessa, a Karine, todas elas cresceram, mais que dobraram o faturamento e, segundo elas estão trabalhando menos. E até menos cliente. Muito menos. Com menos cliente, às vezes. Porque é do jeito certo, né, que a gente mostra. Cara, mas só um ponto, isso que você falou, eu já tive esse ponto na cabeça, assim, contratar alguém é uma responsabilidade, tipo, tu tá prometendo pro cara um pagamento ali, que depende do seu trabalho também. E às vezes a gente tem esse medo de, tipo assim, velho, e se eu contratar e não der certo? Então, como é que o cara quebra essa barreira? São daqueles tipo assim... problemas ocultos de você contratar, por isso que eu te falei que terceirizando você tira esse problema. Entendeu? Porque você só vai ter essa pessoa trabalhando para você enquanto o cliente estiver ativo. Então, por isso que eu acho que é bom começar terceirizando, porque você tira vários problemas ali do efeito peso, contratado, né, peso. De contratar alguém. Cara, são várias coisas. É porque eu não listei todas, mas, cara, são muitas coisas. Essa é uma delas. Entendeu?
Porque aí você não fica naquela pressão. Porra, preciso fazer acontecer pra pagar o salário do cara no final do mês. É uma puta pressão. Sim. É foda, cara. Né? Quando você tem folha de pagamento, gente dependendo de você. Né? Então, assim, tem o salário. Nunca é só o salário, como eu falei. Tem os impostos, né? Tem FGTS, INSS, um monte de coisa. Vai demitir pra você ver. Cara, é O próprio complicado. Ladeira conta a história quando ele era da agência, que ele ia pagar o 13º e ele, na verdade, ele não tinha o 13º, tinha só o 11º. E ele ficava sem o 12º. pra Isso é pagar foda. o 13º da galera. Então, ele tinha um jeito errado que a gente fala, né, de ter agência. Tanto que ele, nessa época, ele não aprendeu a ter uma agência, criou uma agência desse jeito. E aí, E outra Acabou- época também, outra porque, época. porque naquela época eu acho que era muito mais difícil você terceirizar. naquela época não tinha esse tanto de Pô, profissional. você vai encontrar um gestor de tráfego em 2010. Ó, nem tinha esse nome. Não dá. Então, assim, hoje em dia a gente está num cenário muito mais propício a você conseguir delegar, terceirizando, encontrar bons profissionais. Muito mais profissional no Num preço bom, porque tem... mercado. Querendo ou não, tem muito profissional. Então, essa galera que presta serviço de um serviço só acaba brigando por preço. Então pra gente que contrata, é um cenário muito positivo, né? Sim. Ô Gui, você falou de pular de um funcionário para 15, né? E de pular de uma mesa para 12 e tal, que é um salto grande, que na verdade não é assim, né? Você vai aos poucos, vai crescendo. Na Supersal, quando a gente começou lá atrás, eu nunca conseguia imaginar que a gente poderia chegar num faturamento acima de 50 mil. Aí eu cheguei nos 50 mil, depois fui pro de 80, depois fui pro de 100. Então eu não conseguia enxergar muito lá na frente. Eu fui indo, fui fundo. Foi aí- como fundo. E aí chegamos, né, onde a gente chegou. E também eu não sabia que era possível cobrar tickets muito maiores de cada cliente. Então antes a gente começou cobrando 6 mil, né? E depois a gente chegou a ter clientes de 20, 25 mil. E eu nunca imaginava lá atrás. Mas por quê? Porque foi essa escadinha. Né? Então a construção da agência é muito isso. Agora, se você faz do jeito certo, a chance de você acertar nessa escadinha aumenta muito. Sim. Uma outra coisa que a gente fala, você até já deu ênfase nisso, muito importante, é o ticket alto, né? No ticket de 3K ali no mínimo. Duas coisas. O cara da urgência já pode começar cobrando esse 3K? Cara, poder ele pode e é possível. É possível. Ou se ele faz uma escadinha também, igual você acabou de colocar agora, o que vocês recomendam Então, para esse cara? Ele pode sim cobrar mais caro, por um que ele não sabe como. E segundo, ele ainda está nesse posicionamento de técnico, freelancer, urgência, né? Tem outro problema. Geralmente esse cara, ele é um cara que a gente fala que é tipo um músico de uma música de uma nota só. Ele só é especializado em um serviço. E no final das contas, as empresas que contratam esse cara, eles sempre vão precisar de outras coisas para terem resultado no marketing. Não é só um serviço. Então, assim, não é só tráfego, não é só um design, não é só uma landing page, não é só foto, não é só vídeo, não é só automação. Estou dando aqui alguns exemplos de serviço. Então, geralmente, essa pessoa ela tem só um tipo de entregável, um tipo de serviço que ela é especializada. Então, o que eu vejo, né? Ela fica limitada, cara, no ticket. Você conseguir cobrar 3 mil reais, por exemplo, fazendo só tráfego, é mais complicado. Não é que é impossível, não, mas é mais difícil. Agora, você tem agência, você tem percepção de valor maior, você tem outros entregáveis, você tem outras pessoas no seu time para poder entregar, não precisa ser você 100%, né? Você consegue cobrar até muito mais que isso. Tá? Então, é isso que eu vejo. Assim, é possível cobrar, mas é mais difícil. Como a urgência. Tem o lado da confiança também. Então, Total, A nossa cabeça vai sacaneando a gente, ele vai impedindo a gente de crescer, né? Então, acho que tem um pouco da tua experiência. Então, depende, tem algumas pessoas que são em urgências, já sabem cobrar mais caro. Não é que sabem, né? Não é questão necessariamente Já só conseguem, saber. né? Mas já venderam alguma coisa mais cara, então não tem esse bloqueio mental. E é um bloqueio, cara, uma crença mesmo. E às vezes precisam dessa escadinha para sentir mais segurança e não tá errado, entendeu? Começar 1.500, depois 2.000, depois 2.500, 3.000. Mas tem muita gente que vai direto também, né? Eu sou mais fã de ir direto, entendeu? Ticket maior. Porque o que uns pagam chorando, outros pagam sorrindo. Então cobrar 3 mil não é só em função do que você entrega. É em função de, cara, para quem que você está vendendo. Porque para uma empresa que fatura 50 mil por mês, cara, pagar 3 mil por mês é caro, vai ser super caro. Uma empresa que fatura 500 mil por mês, vai ser muito mais fácil de pagar. E mais, é mais fácil você gerar resultado de 500 mil do que dos 50. Agora tem um problema, né? Gerar retorno, né? Porque se você está cobrando 3 mil para você gerar retorno para um de 50 mil, cara, você
digamos aí, você vai subir, vai dobrar o investimento, dobrar o faturamento dele, é mais difícil. Agora, se fazer um de 500 e para 550, para 600, já aumentou 100 mil o faturamento dele, é muito mais fácil, né? É só 20%. Então às vezes, o cliente maior, ele é mais fácil de dar resultado. Você consegue cobrar mais caro. E, cara, e o cliente menor normalmente dá mais dor de cabeça. É mais difícil porque ele vai exigir mais de você, porque se ele fatura pouco, ele vai o dinheiro da achar, vida dele. ele vai achar que você que vai resolver o problema dele. E na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Outro problema, né? Esse cara que é urgência, muitas vezes ele não sabe prospectar esse cliente maior. Porque não é só a capacidade de, porra, eu consigo, eu dou conta e tal, vou cobrar 3, 4, 5 mil. Quando a gente fala também, é importante falar, quando a gente fala de 3 mil, né, é a partir de 3 mil, né? Então pode ser 3, 5, 10, 7, 8, enfim, daí pra cima. Hoje no grupo teve um de 10. Olha aí. Qual? No grupo da mentoria? No grupo da mentoria. Um cliente de 10 mil mensal? 10 mil, mensal. 10 mil por mês, Então, provavelmente ele não entrou lá sabendo fazer isso, né? Então, vamos lá. Você precisa saber prospectar esse cliente que paga mais, porque é o cara que fatura mais. Mas como é que você chega nesse cara que fatura mais? Então, o ticket está muito atrelado ao faturamento. Se o cara fatura mais, ele paga mais com mais tranquilidade. Tá tudo amarrado. Né? É importante também, uma coisa que vocês falam muito, escolher o cliente, né? O cara da urgência... Ele pega qualquer coisa. Ele pega qualquer coisa, né? O que você recomenda? Vamos lá, para ele sair para a agência. Cara, ele tem um problema que é o problema da indicação, né? Que na verdade, ao mesmo tempo que é bom e é confortável para ele, é uma maldição para ele. Porque qualquer pessoa chega assim, te indiquei pro, sei lá, o cara é restaurante. Pô, te indiquei pra padaria aqui do lado. Pô, te indiquei pro meu pet shop aqui, ele vai te procurar. Aí você vai lá e vai fechando. Aí quando você vê, você tem uma salada mista lá, né? Salada de fruta que, pet shop, padaria, supermercado, restaurante. É pior que quando geralmente essa urgência tem um ticket mais baixo, aí ele vai receber indicações de pessoas que... Ruins também. Estão esperando pagar um ticket baixo. Tá? Então, esse é um problema do cara da urgência, porque ele não escolhe quem ele quer atender, ele atende o que chega. Porque muitas vezes ele não sabe prospectar e ele vai pegando cliente, vai pegando outro por indicação. Então, essa indicação, na verdade, que é um boca a boca, eu acho que na maioria das vezes a pessoa também não consegue enxergar, né? Mas é um problema dela. É um problema de escala. Porque se ela atende muitos nichos, ela não consegue dar resultado para todo mundo. Ela não consegue ter aquela melhoria contínua ali de, por exemplo, atender um nicho só seria muito melhor, muito mais fácil. Muito mais chance de dar resultado, muito mais fácil de cobrar mais caro. Todos os benefícios de você estar nichado. Isso é uma coisa que a gente defende muito aqui, né? Sim. E, além de estar nichado, outra coisa que é importante para o cara sair da urgência para a agência, é um termo que eu ouvi pela primeira vez aqui com o Bins, que é produtizar o serviço. A gente fala disso através de um método, né? Explica aí para a galera como é que o cara da urgência pode fazer isso, que vai facilitar toda a vida dele, na verdade. Então assim, ele vai pegando clientes ali aleatórios, né? Então ele vai tendo serviços aleatórios também, porque cada um desses nichos, desses clientes vão ter necessidades diferentes. Então, cara, ele acaba virando um negócio com vários entregáveis, ele tem um cardápio, às vezes, de entregas. E aí ele se perde, né? Então, o que é esse produtizar o serviço, né? Ele ter, cara, um pacote de serviço que seja replicável, que seja o mesmo para todos os clientes. Que no final das contas é aquele 80-20, que é o principal que o cliente precisa para ter resultado. Não precisa ser tudo. Né? E às vezes as agências se perdem criando vários serviços e viram um cardápio gigante de serviços e não precisa. Ele tem que ter algumas coisas que amarradas ali em conjunto. Quando você aplica para o cliente, ele vai ter resultado. Só que você só consegue fazer de uma forma mais tranquila quando você está nichado, cara. Porque, primeiro, você entende qual que é o que aquele nicho precisa. Segundo, todos do nicho vão precisar de mais ou menos a mesma coisa. Então, fica fácil de você replicar de um para o outro, né? Que é o que a gente faz na Supersal. Então, a gente tem um método, que é o método Scope, com alguns entregáveis, que é um pacote de serviços produtizados, em que a gente vai replicando esse pacote de serviços para todos os clientes. Claro que cada um tem suas nuances. Então, às vezes, tem um restaurante lá que o produto é diferente. Um vende comida japonesa, o outro vende carne. Restaurante de carnes. O produto é diferente, o conteúdo é diferente, as ofertas são diferentes, mas a metodologia ali é a mesma. Os serviços são os mesmos. Assim, o cara da pizza e o cara do sushi, eles contrataram a aplicação do método. A aplicação de um método. Scope lá. O método é sempre o mesmo. E claro, varia muito pouco. Só dá para fazer funcionar isso de maneira eficiente se você tiver nichado. Porque se você estiver atendendo a padaria, o açougue, o salão de beleza, a clínica médica, cara, são negócios que a forma de fazer marketing é muito diferente. Então não tem como você criar um método que funcione para tudo. A não ser que seja um método bem meia boca, que não vai funcionar, vai ser meia boca o resultado também. Então as coisas estão muito ligadas.
né? Você ser nichado, você conseguir cobrar um ticket mais alto, você conseguir delegar. É muito mais fácil você, inclusive, tá aí. Outra dica para você que tem dificuldade de delegar. É muito mais fácil você delegar quando você tá nichado. Muito mais. Muito mais. mais Por quê? fácil. Para pra pensar. Se você tá atendendo 10 clientes, e aí você quer um gestor de tráfego para delegar, para fazer o tráfego desses 10 clientes. Se você tá atendendo salão de beleza, forma de fazer um tráfego é de um jeito, clínica médica é de outro, restaurantes é de outro. Você tem que ter um gestor de tráfego muito bom, que ele vai ter que saber se virar em todos esses nichos diferentes e se virar para os próximos que você tá botando para dentro ali. O padrão é que esse cara não seja muito bom. Ele vai, na verdade, vai deixar todo mundo meio que na mão, ele vai se ferrar. Então, é muito mais difícil delegar quando você tá genérico, né, atendendo todo tipo de nicho. Agora, se você tá atendendo só um nicho, atendo só clínica médica. Você consegue desenvolver o método de gestão de tráfego dentro da sua agência, como é que você enxerga que faz gerar resultado para clínica médica. E esse gestor de tráfego, ele consegue executar muito mais fácil, com mais qualidade, porque é só ele replicar a mesma estratégia. É mais fácil você delegar e é mais barato. Sim. Por quê? Se você consegue criar uma parceria aí com o gestor de tráfego, você fala, cara, ó, eu vou te entregar só clientes que são do mesmo nicho. Então, você está dando uma vantagem para ele. Em troca dessa vantagem, você fala, ó, então você faz um preço melhor para mim. Porque vai ser muito mais fácil você atender 10 clientes meus do que 10 clientes de outras agências. Você vai fazer isso com o pé nas costas. Então, você cria um poder de negociação ali também, o fato de ser nichado. As coisas vão muito se conectando, tudo que a gente fala, né? Uma coisa vai ajudando a outra. Sim. Perfeito. Então, se você vê, cara, não é tão assim, cara, vou criar uma agência sozinho, tem vários elementos, né? Que a gente falou aqui. Cara, eu acho... A parte massa que eu acho do método de vocês é que é muito louco como a gente do marketing, de agência de marketing, a gente faz essas coisas pros outros e o que vocês fazem é só o cara fazer a mesma coisa pra agência dele. Bicho, cria uma porra do método, uma promessa, faz o negócio ficar simples e, enfim, toca a tua estratégia aí de uma maneira mais tranquila. E a gente olha, tipo assim, às vezes, sei lá, tu olha pra fora e você consegue visualizar, se eu fosse esse cara aí, eu faria essa promessa, ia fazer não sei o quê. A gente do marketing sabe que é básico, nichar, ter uma promessa, ter um método, mas por que os caras nunca fizeram isso pra eles, Vinicius? Teve que tu vir aqui cara, descobrir. mas o óbvio precisa ser dito, cara. O óbvio não é óbvio pra todo mundo. É engraçado isso, cara. Então, esse nosso método, a gente encaixou tudo isso, né? É que na prática tem muitos desafios, né? Pô, beleza, sei que eu tenho nichar. Tá, mas qual nicho? Como? Qual nicho que é bom? Qual nicho que é bom pra mim? Criar um método. Mas, cara, o que vai ter dentro do meu método? O que eu vou entregar? Pô, sei que eu tenho que contratar, mas quem que eu vou contratar? Como que gera o resultado? Então, dentro de cada ponto desse, tem vários desafios, né? Inclusive, a gente podia fazer um CTA pra quem quiser ajuda, hein? Se você quer ajuda, olha aí. Então, ó, se você quer uma consultoria gratuita da nossa equipe, entender como é que funciona o teu negócio hoje, você que já está no campo de batalha, quer ter um diagnóstico, né? Entender quais são os pontos fortes e pontos de melhoria aí que tem na sua agência, no teu modelo de negócio da sua agência, a gente tem algumas vagas disponíveis para consultoria gratuita com o nosso time. Então, se você quer ter acesso a isso, preenche o formulário para se candidatar a uma das vagas. Vai ter um QR Code aqui na tela e a gente vai deixar também um link... Aonde o link? No comentário fixado. No comentário fixado Isso aí. desse vídeo. E só rapidão, uma recomendação, galera. Tem uma playlist aqui de resultados da mentoria e tem vários que começaram ali, urgência, né? É verdade. O Noé entrou urgência faturando Davi, 8 mil. Cara, tem muitos. Então, às vezes você vai ver a tudo que a Simone gente saiu falou do aqui zero, dentro do dessa zero, história não tinha nem das urgência. pessoas, né? Todos esses passos que o Binz e o Gui trouxeram aqui. Legal. Total.